Estamos com mais um podcast Resenha de Supermercado e hoje eu trouxe mais um convidado especial aqui e nós vamos falar sobre o setor de hortifruti. Nós trouxemos um dos maiores especialistas do Brasil em hortifruti que roda esse Brasil inteiro fazendo inaugurações, montando o setor de hortifruti com aquele setor impecável. Então nós vamos falar aqui sobre vendas, sobre o setor, como crescer o setor de hortifruti, como ter um hortifruti referência, como melhorar esse setor na sua loja. E eu trouxe o seu Edson Aparecido. Seja bem-vindo, seu Edson. Pode se apresentar para aquela câmera ali. Bom dia a todos, né? Sim. Eu me chamo Edson, eu sou da empresa DLH Hortifruti, né? Uma empresa que começou há 15 anos atrás na dificuldade e hoje está ganhando o Brasil, porque eu sempre falo, quem faz com amor faz melhor. Fazer a mesma coisa, tá cheio de gente aí fora, mas quem vai fazer a diferença, né? Sim, sim. E quem acompanha o seu Edson vê que cada semana ele está num lugar diferente do Brasil, ajudando a arrumar hortifruti. Já fez um trabalho lá no nosso mercado e ficou impecável. Os clientes elogiam, aumenta a venda, aumenta a margem. E agora eu vou entender aqui a jornada dele e já já ele vai dar insights valiosos de como melhorar o seu hortifruti. Certo? Seu Edson, como é que você aprendeu a trabalhar em hortifruti? Como é que você foi inserido no ramo de supermercado? Eu quero que você conte tudo. E antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, seu Edson, conta aí sua jornada no ramo de supermercados. Então, Thiago, a questão é o seguinte: eu entrei no ramo de hortifruti na dificuldade. Como assim na dificuldade? Eu tinha um supermercado e eu era muito cabeça dura, eu achava que sabia tudo, né? Eu achava que sabia tudo. Tem muita gente que pensa que sabe tudo, era eu, né? Na época eu era mais novo, né? Não que eu esteja velho agora, né? Mas na época eu era mais novo, então a gente não pensa igual agora. E eu achava que sabia tudo. Chegava uma pessoa no meu supermercado e falava para mim assim: "Ah, você tem que contratar mais uma pessoa para trabalhar no seu açougue". E eu falava: "Para que eu vou gastar para contratar mais um açougueiro para trabalhar comigo?", né? Eu pensava assim. "Ah, você tem que contratar uma pessoa para trabalhar na padaria". Eu falava: "Para quê que eu vou gastar com mais uma pessoa para trabalhar na padaria, se quando apura lá na padaria, a minha esposa vai lá e ajuda". Chegava outra pessoa: "Ó, você tem que contratar uma pessoa para trabalhar no seu financeiro, porque senão você vai acabar se quebrando". E eu falava: "Para quê que eu vou gastar com uma pessoa no financeiro para me roubar?". Eu pensava assim, eu era uma pessoa que pensava dessa forma e nunca a vontade minha era de crescer muito, mas o meu crescimento eu pensava de um jeito, mas era de outra forma. E até que um dia eu resolvi ampliar esse meu supermercado, Thiago. Resolvi ampliar meu mercado, comprei instalação nova, aumentei, era de 70 metros para 200, coisa mais linda do mundo. E o meu sonho durou só 6 meses. Deu quebrar e perder tudo. Sabe o que é perder tudo? A pessoa entrar dentro da minha casa e tirar os móveis dentro de casa para pagar a conta. Aí, um dia eu estava sentado na frente do meu supermercado sem saber o que fazer. Veio um credor me cobrar e chegou em mim e falou: Edson, é o seguinte, cara, vendi a mercadoria para você faz 6 meses, você gastou o meu dinheiro e não me pagou e eu preciso receber. Você não tem nada de valor dentro da sua casa que você possa me dar? Aí eu falei para ele: rapaz, a única coisa de valor que eu tenho na minha casa é a minha família, porque o resto eu perdi tudo. Aí ele olha em mim e fala: você não tem mais nada de valor que você possa me dar? Falei para ele: a única coisa de valor que eu tenho lá hoje, então, eu tenho uma televisão. Aí ele falou: se você me autorizar a pegar essa televisão, eu não te cobro mais. Aí eu falei: pode entrar. Vocês sabem muito bem que a pessoa entra na sua casa, quando ele quer alguma coisa, é até perigoso, né? Ele mata outra pessoa por cada R$ 10. Eu não queria isso pra minha família, não. Aí quando ele entrou dentro da minha casa pegar essa televisão, minha filha com 5 anos estava assistindo televisão. Ela olhou bem no meu olho e falou: pai, o que o tio vai fazer com a televisão? Eu falei para ela: o tio vai levar para arrumar. Ela fala: mentira, vai ser igual o outro que levou a geladeira e não trouxe. Aí o cara pegou a televisão e foi-se embora. E a minha filha ficou chorando e eu sentei lá na frente do meu supermercado, que eu tinha alugado ele, por R$ 500. Aquele dinheiro nem no meu bolso ia, direto para um credor que eu devia 15 mil na época. E nisso veio um cliente, que eu falo que ele foi abençoado por Deus, foi. Que ele chegou em mim e falou: ô Edson, eu tô vendo você nessa dificuldade. Eu era cliente seu há 8 anos, você nunca me negou um fiado aí no seu supermercado.
E eu tô vendo que você vai fazer uma burrada a qualquer hora, cara. Você não quer ir lá trabalhar comigo, lá no Ceasa comigo? Puxar carrinho? É R$ 450 por mês. Eu sei que não chega nem aos pés do que você ganhava nesse seu mercado aí. Mas vamos ocupar essa tua mente, que eu tô com medo de você fazer uma burrada. E eu tava desesperado. A minha casa dava 200 metros da BR-116. Eu já tava doido, já não sabia mais o que fazer. E eu falei, eu vou. Fui. Só que eu não sabia que Deus falou, vai, que lá é o seu lugar. Eu entrei trabalhar numa das empresas mais fortes de hortifruti do Brasil. Eu entrei puxando carrinho pra ela. Não sei se alguém pode conhecer a empresa Benassi. Foi uma propagandinha aí, né? Benassi. Entrei trabalhar pra eles lá, puxando carrinho pra eles. Tá? E debaixo de chuva, falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse lugar? Um lugar que eu era patrão, hoje eu sou peão. E o tempo, Thiago, se passou. Passaram-se os 6 meses eu trabalhando naquele Ceasa. E nisso meu patrão ficou sabendo que eu tinha mercado e fali, fui pro Ceasa, me chamou no box. Falou pra mim, Edson, é o seguinte, tá vindo o pessoal aí de São Paulo, em dar treinamento no setor de hortifruti, e eu vou precisar de 5 meninos para trabalhar dentro do Walmart, arrumar as frutas lá. E eu acho que você é o cara certo. Você vai sair dessa chuva, vai trabalhar debaixo do ar-condicionado, uniforme limpo, e eu vou te pagar para você o mesmo salário que você ganha puxando o carrinho aqui no Ceasa, eu vou pagar para você arrumar as frutas lá. Só que é o seguinte, trabalhe com a cabeça, não trabalhe com os braços. Quem trabalha com os braços não vai para frente. Aí voltei para me despedir do pessoal. No Ceasa, quando você entra trabalhar, você já ganha o apelido, né? Meu apelido era pescoçudo. Como se fosse hoje. Voltei para me despedir do pessoal. O pessoal falou para mim assim, o pescoçudo vai virar chefe? Eu falei, se Deus quiser, não desmerecendo o trabalho nenhum de vocês aqui dentro. Aqui foram meus melhores 6 meses da minha vida. E eu vou. E vou virar chefe sim. E fui para aquele Walmart. Fui lá, o pessoal deram o treinamento. Ele em Curitiba, no Paraná. Você é natural de lá? Eu sou de Ivaiporã, no Paraná. Você mora hoje no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. É, uma mudança grande aí. Aí, fui pro Walmart, o pessoal deram o treinamento, coisa e tal, e foram embora, né? E eu fiquei. A loja abria 8 horas da manhã. 10 para as 8, descia um diretor lá do escritório dele. Pense no cara ruim. Mas graças a Deus que ele foi ruim, que se ele tivesse sido bonzinho, eu não estaria aqui hoje. Ele descia lá do escritório, ele passava a mão na minha banca de hortifruti e falava assim, pelo amor de Deus, cara, você vai abrir a minha loja com uma banca suja desse jeito? Na sua casa é sujo assim, pra você deixar sujo? Me responda. Limpa essa banca, que daqui a pouco eu vou abrir a loja, eu não quero que meu cliente encontre a banca suja. Eu corria, ia lá, limpava, porque ele estava certo, eu estava errado, né? Muitas vezes o patrão chama a atenção da gente, a gente quer ser o machão, bonzão, mas será que nós estamos certos ou nós estamos errados? No outro dia ele descia de novo, Thiago, no escritório dele, achava um tomate podre na minha banca. Pelo amor de Deus, cara, você compraria esse tomate? Você levaria para sua casa esse tomate? Por que você me deixa um tomate podre na banca? Me responda. Me responda. Você vai levar esse tomate para sua casa, você deixou na banca? Limpa essa banca que daqui a pouco o meu cliente vai passar, não quero ver tomate podre aqui. Eu corri e limpava. Até que um dia, era promoção de abacaxi, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz uma exposição de abacaxi bem na entrada da loja. Quando esse diretor desceu lá do escritório dele, ele chegou de frente àquela exposição de abacaxi, ele olhou na exposição de abacaxi e olhou em mim. Olhou na exposição de abacaxi e olhou em mim, tipo não acreditando. Foi você quem fez? Eu falei, foi. Fica aí do lado que eu vou bater uma foto. Nesse dia ele não bateu em mim. Nesse dia ele bateu a foto e foi embora como todos os dias ele fazia. Na outra semana ele veio com aquela foto autografada por ele. A minha exposição de abacaxi foi a melhor exposição ao Marte Brasil da semana. Eu não sabia que ele descia, olhava a padaria, açougue e mercearia. E a melhor exposição ele mandava para São Paulo e a minha foi escolhida a melhor do Brasil em hortifruti. E a partir daí eu comecei a fazer coisas diferentes. Por quê? Porque hoje nós precisamos do nosso salário. Você precisa do seu, eu preciso do meu, né? Mas um elogio do encarregado, de um gerente de supermercado, vale muito mais que o nosso salário.
E a partir daí eu comecei a fazer coisas diferentes no meu setor. E nisso passava o pessoal do Carrefour e olhava, quem tá fazendo esse trabalho aí? É aquele cara ali da Benassa. Daqui a pouco meu telefone tocava. Dá pra você ir lá no Carrefour depois do seu horário? O que você tá fazendo tão diferente aí que o pessoal quer você? Eu ia. Na outra semana passava o pessoal do Big. Eu olhava, quem tá fazendo esse trabalho? É aquele cara ali da Benassa. Ô, dá pra você ir lá no Big pra mim depois do seu horário que eu te pago por fora. No Walmart tinha um sistema do melhor promotor do mês. E eu, em 6 meses trabalhando ali dentro, eu fui o melhor do mês. Bati na Sadia, na Perdigão, na Ambev, na Batavo. Fui o melhor do mês. E quando chegou no final do ano, era escolhido o melhor do ano dos 12 que foram escolhido o melhor do mês. E aquele diretor que batia em mim todos os dias me chamou lá na frente e me deu o certificado de melhor promotor do ano. Uma viagem, tudo pago pelo Walmart para Beto Carreiro. Uma cesta de Natal, coisa mais linda do mundo. E o meu patrão me chamou no box mais uma vez. A partir de janeiro você não vai ser mais meu promotor de venda. A partir de janeiro você vai ser meu supervisor de loja. Vamos escolher um carro zero para você rodar a cidade de Curitiba e região metropolitana. E o seu salário de R$450, R$1.550. Isso era dinheiro que para mim não se acabava mais, porque eu ganhava 450, pular para 1.550, em 1.250 em 2004, era dinheiro, cara. Mas nunca me subiu na minha cabeça o danado dinheiro. Por quê? Porque eu peguei amor na minha profissão, eu gostava do que eu fazia. Porque hoje, quando você faz um trabalho, Thiago, de qualquer jeito, não tem graça. Quando você faz com amor, é outro nível. E trabalhei 5 anos de supervisor nessa empresa. Paguei todas as minhas contas, já estava me sobrando dinheiro no banco, meu aluguel já estava sobrando. Aí veio aquela ideia. Patrão, manda eu embora, que eu quero montar meu mercado de novo. Porque você sabe, né? Quem tá no mercado. Aí meu chefe falou, você tá doido, cara? Você sofreu tanto no passado com o supermercado, você quer voltar com o mercado de novo? Falei, quero montar meu mercado de novo, quero trabalhar pra mim. Aí ele me dispensou. Eu cheguei em casa quase apanhei da mulher, porque agora que a coisa tá boa, você resolve pedir a conta no serviço. Fazia uma semana que eu tava na rua pesquisando equipamento para comprar, freezer, equipamento para montar meu mercado. O meu telefone tocou. Ô Edson, é o Jamil aqui do Carrefour. Vai ter uma visita dos franceses na minha loja, eu preciso de você para montar ela. Aí eu falei para ele, rapaz, não tem como eu montar a sua loja. Eu não trabalho mais na minha empresa. Aí ele falou, o que que você tá fazendo? Um profissional igual você que não abriu a empresa de prestação de serviço ainda. Aí foi aquela luz, sabe aquele estralo que deu? Meu Deus do céu, o que que eu tô pensando em montar supermercado se meu futuro é hortifruti? Aí eu abri a minha empresa. Aí eu fazia um serviço aqui, um serviço ali. Eu vendia CD na rua. Fui preso 2 vezes vendendo CD pirata. Trabalhava de servente de pedreiro, trabalhava de garçom. Sério? Né? Fazia de tudo. Enquanto a empresa não decolava. E as fotos estavam lá na internet. Quando parecia um serviço, eu ia lá e executava, feliz da vida, né? Tiago, eu não tô aqui para falar para você que eu sou o melhor do Brasil, não. Porque eu não sou de me se achar, não. Não tô aqui para falar para você que tudo que eu perdi eu recuperei, graças a Deus. Mas se eu morrer daqui a pouco eu não vou levar R$1 comigo. Mas o mais importante da minha vida foi minha filha que tinha a televisão, que faz 15 anos atrás ela se formou em jornalismo. Foi uma vitória na minha vida. E a cidade agora que eu vou fazer o trabalho no final de semana, que segunda-feira eu viajo lá para o Pará, é a cidade número 819 do Brasil. 24 estados do Brasil dando consultoria em hortifruti. E hoje, para você contratar o trabalho de Edson, que puxava carrinho no Ceasa, você precisa esperar 2 meses na fila. Então só tem que agradecer a Deus de coração pelas bênçãos em minha vida e falar para você que quando você faz com amor, tá tudo o resultado, só depende de você. Que fazer a mesma coisa tá cheio de gente aí fora. Tá cheio de gente aí fora. Então, essa aqui é a minha história para você que tá acompanhando. E eu digo, não desanime não. Faça o seu melhor sempre, né? Sempre tem alguém olhando por você. Cresça, mas não queira crescer em cima dos outros, que o tombo é grande. Cresça por você, né? E faça o seu melhor, porque é muito melhor uma pessoa te elogiar do que você se achar o bonzão, né?
Ô, eu tô nessa feira aí, visitando a Feira Apas aí, os 3 dias aí. Rapaz do céu, como vi tanta gente chegando em mim, me pedindo pra bater uma foto, abraçando, uma coisa que nunca na minha vida eu imaginava que ia acontecer. E nunca me... Olha, todo mundo, eu falei nas minhas redes sociais que me encontrar, pode bater uma foto comigo, pode me chamar aqui nessa conversa. Eu não sou aquela pessoa não que quer ser o bonzão, não. Porque ninguém é bonzão, né? Nós fazemos o nosso melhor, na verdade. Com certeza. Então essa é a minha história. Legal, seu Edson. E 819 cidades. E hoje você faz um trabalho de ir na loja e estruturar o hortifruti dos supermercados, né? Quando foi que começou a ter muito pedido de trabalho e o senhor conseguiu viver só disso? Rapaz, a empresa tem 15 anos e faz 8 anos que eu vivo do negócio. Porque 7 anos foi aquela história, né? 7 anos você implanta, né? E coloca o seu sonho, né? E aí você vai batalhando. Então faz 8 anos que eu tô vivendo do negócio, graças a Deus. Legal. E como que é viajar o Brasil todo, vendo um supermercado de tudo quanto é tipo? Como que é? Conta a história dessas viagens, desses supermercados, fatos curiosos. Você lembra algumas histórias que você tem na sua memória? Rapaz do céu, eu só tenho a dizer pra você o seguinte. Eu chego na cidade pra dar um treinamento, o pessoal vai me buscar, eu não sei. Pra começar, o cara compra passagem, o cliente compra passagem aérea pra mim, né? Que pra contratar meu trabalho, ele tem que comprar passagem. Eu não, que nem muitas pessoas, eu não peço nada adiantado, nada, né? Comprou passagem, tá reservada a data. Não sei quem vai me buscar no aeroporto. Não sei o trajeto que eu vou fazer, mas, rapaz, teve um lugar que eu tive que descer em Santarém, no Pará. Eu tive que pegar, foi 1 hora de táxi, 2 horas de voadora, 3 horas de ônibus pra chegar no mercado. Voadora? O que é voadora? Voadora, aquelas lanchinhas dentro da água, assim, no riozão, Sério? 2 horas lá, que eu botava a mão assim, ó. Tinha 8 pessoas dentro da voadora e o cinto de... Lá, o segurança, né? O salva-vida. Tava lá pendurado, ninguém pegou, só eu que peguei, tá estranho. Colete. De medo de cair naquele riozão lá, sabe? Sério? Foi assim, mas é muito bom. 2 horas? 2 horas dentro da água, aquela lanchinha, jogando água assim, você com a mão assim, ó, passando a mão dentro da água. Você acredita um negócio desse? No Pará? No Pará. E é bom demais, rapaz. Eu gosto muito. E Aí você chegou lá do outro lado, teve o quê? Umas 2 horas de ônibus? de ônibus, 3 horas de ônibus pra chegar no mercado. Meu Deus! E aí, até se esse cliente estiver assistindo agora, ele vai gostar. Aí ele acabou o treinamento, ele gostou muito, ele ficou feliz da vida. Foi uma festa na cidade dele, porque ficou bonito o hortifruti, fiz a decoração da melancia, tudo ficou show. Aí ele gostou tanto que ele falou assim: Edson, vou fazer diferente. Dessa vez você não vai andar de ônibus, não vai andar de lancha e não vai andar de táxi. Dessa vez eu vou botar você num barco aqui, você vai ter um camarote pra você ir. Ó, já melhorou, né? Um camarote pra você ir e você vai andar 12 horas de barco. Mas você vai dormindo, lá tem ar-condicionado, tem televisão, né? Você vai dormindinho. Falei, ó, melhorou, né? Aí quando eu fui lá pra entrar no barco, tinha lá em cima lá o camarote bonitinho, com as cabines, 5 cabines, né? Mas abaixo de mim, os 3 andares que era pra baixo, era tudo rede. O pessoal todo pendurado na rede, sabe? Rapaz do céu, foi uma aventura, mas foi show de bola. É uma coisa que fica marcado, né? As culturas que tem nesse Brasil afora, né? E eu fico muito feliz com isso. Então, eu sempre falo, não importa onde você estiver, eu vou até você. Eu vou de barco, eu vou de ônibus, eu vou de avião. Eu até brinco lá, eu vou de bicicleta, eu vou de patinete, que aqui tem muito patinete, né? São Paulo. Eu vou do jeito que for pra ser, eu vou. Né? Ah, mas você vai vir na minha loja, eu sou pequeno, Não, o mesmo que o grande me paga hoje, o pequeno me paga. Eu quero fazer você crescer. Meu objetivo é esse, deixar você satisfeito com o trabalho. Não vou escolher quem eu vou fazer o trabalho, não. Vou aonde quem me chamar. E hoje é mais supermercado ou hortifrutis que te convidam? Supermercado chama muito. Hortifruti chama pouco. Eu até que achava que ia chamar mais hortifruti, né? Mas hortifruti chama menos. Quem chama mais é supermercado. Para organizar o hortifruti. Que hoje, o que é os alicerces do supermercado? Você sabe muito bem, né?
que é hortifruti, padaria e Os açougue. perecíveis, né? Então, o que que o mercado tá vendo hoje? Que se ele não caprichar no perecível, ele não traz gente para dentro da loja dele. E é Sim. onde que eu tô entrando aí, né? Cada vez mais. Certo. E o que você mais encontra que os supermercados fazem errado no hortifruti que você sempre chega e corrige? Todo mundo sabe jogar mercadoria por cima, né? O colaborador chega e vira a caixa em cima, não faz o repasse, não limpa uma banca. Ele acha que é só chegar e aí encher a banca e vai vender. Não, não é assim não. Outra coisa que fazem muito no supermercado, que eu cobro muito, que tem uma quantidade de percentual de venda para ter um colaborador no hortifruti. E tem muita loja que a mercadoria chega, o próprio patrão mesmo. Vamos lá abastecer o hortifruti, enche o hortifruti de mercadoria e deixa Deus dará lá aquele hortifruti. E não é assim que funciona. Se você não tiver manutenção adequada no setor de hortifruti, você não vai ter venda não. Vai ter só perca. Então o cliente quer chegar na loja, encontrar alguém para atender ele e atender ele bem atendido, que ele vai trazer mais gente, né? O cliente quer chegar na loja, quer encontrar uma melancia cortada, quer encontrar uma abóbora cortada, quer encontrar uma banca limpa, né? Um colaborador que vai buscar um cestinho lá para a pessoa para buscar a mercadoria. É assim que funciona. Certo. E quando você chega, tem muita resistência da equipe para manter daquele jeito arrumadinho, bonito que você deixa depois que você sai? Olha, eu vou te falar para você. Tem, mas só que eu já começo já pela minha palestra motivacional. Eu conto essa história minha de início e passo tudo em vídeo, como é que é a organização do hortifruti, que aí o pessoal já vai conhecer o que vai ser feito na loja. Porque quando você chega numa loja que você não faz uma apresentação, você entra lá a mesma coisa que fosse um promotor. Que os meninos que estão trabalhando no hortifruti, muitos, tem gente que já conhece a gente. Mas tem muitas pessoas que não conhecem ainda o trabalho. Aí ele pensa que você é um fornecedor que mandou mais um para ir arrumar as frutas. Então eu já começo pedindo. O que eu exijo muitas vezes é reunir a equipe, os encarregados, os gerentes, os funcionários do hortifruti, para me passar o que eu vim fazer na loja. Depois eu vou para a prática, né? E aí dá menos a resistência, mas ainda tem. E acontece muito de o dono do supermercado depois ligar, pô, Edson, não consegui manter, como é que eu faço para manter igual você fez? Como que lida com isso? Rapaz, é difícil. Mas acontece muito? Não. Não, as lojas que você faz geralmente ficam? Graças a Deus fica. Por quê? Porque eu não vou lá com a prancheta embaixo do braço, que muitas pessoas pensam que eu sou um consultor que vou botar aquela prancheta lá embaixo do braço, né? E vou falar, Thiago, vai ali, pega a mercadoria, arruma ali desse jeito. Thiago, busca a batata lá. Thiago, busca a laranja lá. Não, eu e o Thiago vamos trabalhar junto. Eu vou ensinar ele como é que arruma a batata, como é que arruma a laranja. Nós dois vamos meter a mão na massa junto. Aí dá resultado. Porque você vai ficar uma semana, por exemplo, ficar uma semana numa loja, impossível que a pessoa não vai aprender a arrumar. Impossível. Só não arruma se ele não quiser. Eu sempre falo, quem está trabalhando, quem faz o curso comigo, ele aprende. Ele aprende. Porque eu ensino do jeito certo. Não chego passando a mão na cabeça de ninguém. Cara, você vai chegar na sua loja ali. Eu vou ver o que está errado. O que tiver errado, eu vou falar. Eu não vou esconder, não, com medo do patrão achar ruim, não. Já chegou num cliente de eu falar para ele assim, eu chegar nele, que o erro maior de um cliente hoje, quando você chega, é o espaço do hortifruti. Você chega ali, a loja dele tá tudo apertadinha, os corredor pequeno. Aí você chega para mudar, para montar o seu layout. Aí eu cheguei um dia numa loja, eu já sei como é que funciona, né? Que o cliente ele chega questionando que eu mexi no corredor dele, que ficou mais apertado do que estava. Então a primeira coisa que eu chego na loja, eu vou medir o corredor que ele já tem, vou fotografar e vou ficar comigo. Aí quando acontece, a maioria dos donos do supermercado, tem muitos donos que ele que faz o Ceasa. Ele não gosta de deixar terceiros fazer. Ele gosta de estar lá escolhendo a mercadoria, né? Ele não gosta de terceirizar para outras pessoas. Aí ele vai pro Ceasa, quando ele chega, eu já mexi na loja, vai me questionar. Não, tá apertado. Aí eu mostro para ele, não, teu corredor aqui tinha 80, hoje tá com 1 metro. Aqui passava um carrinho só, hoje tá passando um carrinho e meio. Então, a questão maior é a questão de espaço no hortifruti, para circulação.
E às vezes ele fala assim, não, mas isso aqui tá apertado demais, aqui ficou mais apertado ali. Eu falo, ó, meu filho, deixa eu o seguinte. O senhor contratou eu para vir dar solução pro seu hortifruti. O senhor tá pagando a passagem de avião? O senhor tá pagando a alimentação? O senhor tá pagando a hospedagem? Aí o senhor tem que deixar eu trabalhar. Se não for fazer do jeito que eu vou fazer, eu vou embora. Porque para mim não adianta. Eu falo isso. Porque é o meu serviço que está em jogo. Não adianta nada eu fazer porque o Thiago quer. Não. O Thiago está contratando eu para fazer o serviço ali. Eu tenho que fazer acontecer. E se eu não fizer do jeito que é certo, não vai dar resultado. Não é verdade? Então, por isso que o meu trabalho dá resultado. Que se precisar falar, eu falo. Não tenho medo, não. Agora, seu Edson, o que para você... vamos explicar ponto a ponto. O que vai fazer o hortifruti vender mais no supermercado? A exposição do hortifruti, primeiramente. A limpeza, né? A exposição, a organização do setor do hortifruti. Que nem eu falei de hoje, se você jogar a mercadoria por cima, colocar a mercadoria sem repassar, fazer o repasse adequado, se não fizer, não vai vender não. Porque o cliente compra com os olhos, né? Você vai numa loja comprar uma roupa, né, por exemplo, você vê lá a roupa mais bonita na vitrine, que está bem exposta, você compra. Se não estiver bem exposta, você não vai comprar. É a mesma coisa o hortifruti. O hortifruti tem que estar bem exposto e limpo. Que é o ponto forte do seu trabalho. Exatamente. A exposição. Não adianta nada pensar que vai contratar Edson para fazer o trabalho e não vai comprar mercadoria, vai querer trabalhar com aquela pouquinho mercadoria. Não vai vender, não. A fartura faz diferença. A gente não vai fazer milagre, né? A banca vazia não se vende. Mas você encontra essa dificuldade de cara com medo de comprar? Encontro, mas eu falo para ele assim, meu filho, você vai pro Ceasa quantas vezes na semana? 2 vezes na semana. Quanto você gasta combustível para ir lá? Eu gasto tanto. Então por que você não trouxe mais umas 2 caixas de cada coisa lá? Porque o caminhão já foi. Já teve o custo da ida, né? Já teve o custo da ida. Já teve o seu comprador que foi lá. E você tá com medo da perca? Não é verdade? Você encontra esse medo dos caras de comprar. Tem. Ó, tem uma... Você conhece? DM Supermercado, conhece? Conheço, os meninos estavam lá. Pois é. DM Supermercado Denilson lá. Eles me contrataram para montar o hortifruti deles. Logo no começo que eu fui pro Nordeste. Aí cheguei lá na loja deles. Aí montei as bancas deles, né? Banca de pallet lá que a gente organizou. Que se o cliente tem banca, eu faço na banca dele. Se o cliente não tem banca, eu vou lá e faço. E eu não quero vender banca, não. Eu quero vender hortifruti. Aí cheguei nele e falei, já fez o pedido do hortifruti? Já, o caminhão tá chegando daqui a pouco. Beleza. Aí, de repente, chegou uma sacolinha de chuchu, uma sacolinha de beterraba, uma caixa de laranja. Aí eu chamei ele. Ô Denilson, você tem que comprar pelo menos uma caixa de cada, senão não vai dar exposição, não. O cliente quer ver fartura. Aí ele ficou meio assim, né? Com medo de ter perda. Não, mas se eu contratei você, só que ele é um cara muito inteligente. Os meninos são muito... Tira o chapéu pra eles. Por isso que eles estão crescendo muito na Paraíba. Não. Se você falou que é pra comprar, vamos comprar. Vamos mandar vir mais mercadoria. Veio. Mas no começo ele tava com um pouco de medo, receio. Vendeu tudo. Tudo. Aí a loja dele começou a decolar o hortifruti. Ele começou a comprar mais hortifruti. E uns 2 anos atrás, uns 2 a 3 anos atrás, ele mandou a foto pra mim do caminhãozinho dele que ele comprou e agradecendo. Ele tá ouvindo, ele tá assistindo. Agradecendo. Ó, Edson, isso aqui, você que me ajudou a comprar esse caminhão pra me puxar a feira do hortifruti. Olha que legal. Então você vê o reconhecimento, quando você vê o cliente te dar o feedback, o cliente te indicar. Isso é importante, rapaz. Isso é importante demais, né? Então a gente faz, meu trabalho é isso aí, eu faço com amor, Thiago, para dar resultado. Se não for para dar resultado, nem me chame, que eu não vou, não. Se não for para dar resultado, eu não vou. O que eu quero fazer é você vender, né? Lógico. Quer diminuir sua perca, não é só vender, diminui também. Sim. Né? Mas se você não tiver mercadoria, não vai ter venda. Verdade. Se pensar só na perca,
E qual foi o caso, o case de supermercado que você pegou um mercado top, grande, você fez, deu um resultado do caramba? Você lembra uns aí? Rio Grande do Norte, por exemplo, vou falar do Rio Grande do Norte porque eu fiquei de consultor durante 9 anos no Rebouça Supermercado lá em Mossoró, né? Fixo lá? Fixo, ele me contratou. Pra você ter uma noção, eu fui fazer um trabalho na loja dele, na época, e aí quando eu saí de lá que eu vim embora, ele só bateu no meu ombro e falou assim, ó, o dia que você resolver vir embora pro Nordeste, escolha Mossoró, que você vai cuidar das minhas lojas. Então foi isso que o meu pulo lá para Nordeste foi lá. Que aí começou a aparecer trabalho pro lado do Nordeste. Aí eu falei, então já que eu tenho uma proposta de cuidar das lojas do seu Júnior, que é um parceiraço, eu vou para Mossoró. Eu liguei para ele falou, não, pode vir. Fiquei 9 anos cuidando do hortifruti dele, resultados show, treinamento, a loja dele, considerado o melhor hortifruti do Rio Grande do Norte, Rebouça Supermercados. Então, foi onde que decolou muito trabalho na região do Nordeste lá. Porque o pessoal, você faz trabalho para ele? Faça. Então é bom mesmo se o hortifruti dele é um dos melhores. Você tá entendendo? Mas aí você fazia parcialmente, ou era só fixo, só dele? Não, eu trabalhava com ele uma semana por mês. Fechamos um contrato de uma semana por mês. O tempo que der certo, nós dois lá. Então eu fiquei 9 anos. 9 anos? 9 anos. Então uma semana por mês já era dele? Uma semana por mês era dele e todo mês eu tinha que passar na loja dele. Aí se eu vou falar pra você, aí o cara tem medo de investir. Não pode ter medo de investir, não. Se você não investir, você não vai ter resultado. Né? Aí, e como é que foi a vida lá no Rio Grande do Norte? Você mudar de estado, mudar de vida, como é que foi? Rapaz, sair do frio pro calor, né? É diferente. E a cultura muito diferente. A cultura é muito diferente, mas foi muito bom mesmo. E hoje eu gosto demais daquele lugar lá. É quente. A hora que eu chego de viagem tem umas prainhas pra nós ir, né? Oxe. Qual praia você gosta de ir lá? Ela tem várias praias. Perto da minha casa ela tem Praia de Tibau, tem Canoa Quebrada, né? Canoa Quebrada é famosa. É, bem Mas o pertinho. Canoa Quebrada não é Ceará? Ceará é divisa. Ceará e Rio Grande do Norte. Lá na praia do Ceará? É voa pertinho. Ah. É pertinho, 60 quilômetros de lá da minha casa, lá em Canoa Quebrada. Então tô tranquilo, não tô? Oh, tá bem servido. E hoje qual é o estado que te chama mais? Rapaz, Maranhão tá chamando muito. Sério? É, tá chamando muito. Pará também tá chamando muito. Mas em geral. Agora eu fui pro Rio de Janeiro fazer uma loja, já apareceu 2 já no Rio, né? E quando você entra num estado que o pessoal, que hoje os donos do supermercado são tudo amigos. Por isso que eu falo, quando você faz um trabalho bem feito, o resultado vem. Porque você tem o seu supermercado, mas você tem vários amigos seus que têm supermercado. Sim. E você vai indicar. Você vai indicar porque se ficou bom o seu trabalho na sua loja, deu resultado, você vai indicar pro seu amigo. Se o Edson foi na sua loja e fez mal feito, tchau. Nunca mais Edson pisa os pelar. Não é assim? Sim. Por isso que eu faço. Tem que ser feito bem feito. Não é verdade? Legal, Edson, legal. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. Fora a exposição, você vê lojas que trabalham com pouco mix, com muito mix, como é que a compra melhor, como você observa isso? Rapaz, primeiramente a mercadoria tem que ser fresca, né? O que é a fresca? Você ir no Ceasa, quem vai no Ceasa comprar mercadoria boa. Porque se você comprar de terceiros, ela já não vem mercadoria boa, já vem a perca. Terceiro você fala distribuidor. É, distribuidor. Então você tem que ir lá, por exemplo, chegar no Ceasa da vida, você escolher a sua mercadoria que você quer levar para sua casa, para sua loja, aí você vai escolher mercadoria boa. Mas a partir do momento que você compra de distribuidor, ele não vai te vender a mercadoria que chegou hoje, ele vai te vender que chegou semana passada, porque não pode perder. Então, o primeiro passo é isso aí. Mix de mercadoria. Pronto. Chegou um ponto bacana aí que eu quero te dizer. Maçãs, tem várias maçãs, né? Tem maçã Fuji, tem maçã Gala, tem maçã Argentina, tem maçã verde, né? Tem várias maçãs. Você é a favor que tenha todas, assim, o máximo que puder? Qual que é as maçãs mais básicas que tem? Fuji e Gala, né? Pronto. Mesmo tamanho, 2 maçãs, tamanho 1,35, mais ou menos, né? Aquela mais média, assim, o tamanho médio, né? Compra aquela maçã, Fuji e Gala. Você tem que ter uma Argentina, lógico, né? Maçã Argentina das crianças. Você tem que ter uma maçã verde, com certeza, porque tem que ter aquela maçã para fazer a salada. Né? Não vende muito, mas você tem que ter.
Mas tem gente que coloca lá 5, 6 qualidades de maçã. Não adianta. O cliente vai ter muita opção de maçã e acaba umas tirando a venda da outra, estragando. Aí você não consegue fazer um negócio bem feito. Então é melhor você trabalhar com 2 qualidades de maçã boa, pegar uma maçã intermediária no meio e fazer uma promoção, no dia da sua promoção. Mas não adianta você ter 5 tipos de maçã, porque não vai ter público para 5 tipos de maçã. Porque a maçã é a mesma, só os tamanhos. Aí lá no caixa, lá passa errado, você perdeu dinheiro. Não é verdade? Então, às vezes, esse é um dos problemas maiores, né? E frutas especiais é bom ter, nós temos que ter na loja. Ah, mas eu vou comprar um pêssego que custa R$ 100 a caixa? Quais seriam as principais, assim, para quem não trabalha com as frutas especiais, exóticas, quais são as principais, assim, de venda? Para quem quer começar a investir nesse tipo de mix. Então, as frutas especiais é a pera portuguesa, né, que é uma pera diferente. A maçã argentina já pode ir lá para a banca de frutas especiais, pode ir para lá também. O kiwi, a ameixa, o pêssego, a temoia, a pitaia, a pinha, uma graviola, né? De repente tem uma jaca para enfeitar, ficar bonito ali, entendeu? Trabalha com esses produtos que o pessoal está mais acostumado a ver no mercado, né? Não adianta nada eu trabalhar ali com uma laranja quincan, poucas pessoas vão conhecer. Poucas pessoas vão conhecer. Não vai vender, né? Não. Edson, mas eu não vou trabalhar com ameixa, não vou trabalhar com pêssego, não, porque custa 100 conto a caixa, vai jogar no lixo. Vem cá, mas o seu hortifruti vive só de ameixa e só de pêssego? Não vive, né? Seu hortifruti vive de todos os itens. Então você tem que fazer um parâmetro no final do mês, mesmo que vá fora, mesmo que você venda 1 quilo de pêssego, 1 quilo de ameixa por mês, mas você está trazendo um cliente que veio buscar o pêssego e a ameixa, aquele cliente do tique melhor. Na verdade, é isso aí que nós temos que pensar, que vai chamar mais clientes, não é só do hortifruti, vai trazer para outro setor, né? Esse que é o importante, nosso hortifruti. Então é assim que funciona. Tem um cliente que é Rio das Pedras, acho que é Goiás. Acho que é Goiás. E ele falou: Edson, todo mês eu mando vir uma carga de São Paulo aí só de fruta diferente. Eu faço o meu feirão de São Paulo. Olha, do Mercadão Municipal na minha loja. Vai lá na entrada da loja, ele compra. Meu caminhão vem com a maçã, vem com a pera, vem com todas essas outras coisas. Aí eu já aproveito e já mando. Vem muita coisa, fruta fina de lá, para me fazer meu mercado municipal. Metade vai fora, Edson. Mas eu vou te falar para você, só eu tenho na cidade. Essa metade que eu vendi já pagou a mercadoria que eu trouxe. Eu trouxe clientes. E criou um diferencial, né? E eu trouxe clientes, isso mesmo. Eu trouxe um cliente na minha loja que não vinha na minha loja. Que vem para buscar uma mercadoria diferente. Então, nesse caso, ainda que dê perda é ganho. Exatamente. Não, se você for pensar hortifruti, se você for pensar o que vai fora, você não vai trabalhar com muita coisa no hortifruti. Por quê? Banana estraga, né? Manga o cliente amassa. Goiaba apodrece rápido. Você não vai trabalhar com essas frutas aí, porque estraga. E aí? Vai trabalhar só com um pouquinho de frutas e verduras no seu hortifruti e acaba. Não, e aí entra você fazer um processo de acelerar a venda para diminuir a perda, né? Exato. Entra um trabalho de marketing, de você comunicar, de você chamar o cliente para a loja. E eu acho que o maior segredo para diminuir a perda no hortifruti é você já aprender a vender mais. Exatamente. Aprender a trazer tráfego, trazer giro de pessoas. Quanto mais você vender, mais diminui a perda. Com certeza, é isso mesmo. Então, às vezes o pessoal tem medo de investir no hortifruti, de comprar mais. Cara, mas você tem que comprar alinhado a uma boa comunicação. Porque você vai, que nem você deu o exemplo dos meninos do DM. Eles não estavam acostumados àquela quantidade de compra. Mas se ele compra e faz uma boa comunicação e traz o cliente para a loja, ele já entra vendendo. E eu acho que esse que é o caminho, que é o forte do nosso trabalho de marketing, né? Que é comunicar. Então, se você vai fazer um festival de frutas exóticas e tem medo de frutas especiais, cara, o segredo é fazer uma boa antecipação, é fazer um bom marketing para quando chega esse produto as pessoas estão sabendo desse evento.
Até porque através da antecipação você consegue até ter sentir, né, como é que o seu cliente vai reagir, se ele vai aceitar. Então, hoje a rede social ela traz muitas possibilidades da gente antecipar uma demanda, né? Então, você acaba fazendo um investimento mais assertivo e com isso diminuindo a perda. E o hortifruti hoje, depois, para mim, o produto mais recorrente de um supermercado é o pão francês. É que as pessoas às vezes vão até 2 vezes no dia comprar pão. Depois você tem o hortifruti, que é uma categoria muito recorrente também. As pessoas não estocam alface, as pessoas não estocam alho, as pessoas não estocam banana, não estocam. Então, é uma categoria de alta recorrência, onde nós temos que procurar ser o melhor da cidade no hortifruti. E é um lugar, uma categoria que os atacadeiros não aprenderam a trabalhar ainda. Então, para você que é supermercado de bairro, cara, você tem que se diferenciar pelo hortifruti, tem que privar pela qualidade. E um dos maiores exemplos de hortifruti que eu tenho hoje no Brasil é o Oba, né? Aqui em São Paulo é muito forte. Você já foi nas lojas do Oba? Não fui não. Eu passei, na verdade eu passei numa loja do Oba, assim, quando fui fazer uma inauguração em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu passei numa loja do Oba, eu vi, é bonito, bem organizado mesmo. Muito bem organizado. Bem organizado, bem organizado. E eu sempre coloquei como meta que o dono de supermercado ele tem que se comportar como aquele negócio específico externo. No caso, um hortifruti premium. Como que eu tenho a qualidade de um hortifruti de rua, com mix, qualidade dentro do supermercado? Essa é a meta. Porque o que aconteceu? Qual foi a evolução do supermercado do decorrer dos anos? Antigamente o hortifruti não tinha dentro do supermercado. O supermercado era mais focado em mercearia. No decorrer dos anos, eu estou falando lá na década de 50, 60, 70, 80. No decorrer dos anos, os supermercados começaram a colocar outros setores dentro do supermercado, que foi o hortifruti, foi o açougue e foi a padaria. Lembra disso que antes não tinha? Isso. Só que o supermercado colocou esses setores muito meia boca no início. Muito fraco, pouca qualidade, sem a exposição correta. E aí, o hortifruti de rua ou a feira era melhor que o supermercado para comprar hortifruti. Não era? Isso mesmo. Não foi um bom tempo a feira o lugar de comprar hortifruti? Isso, pessoal, por isso que ainda ou tem isso. Os antigos sacolão, os antigos varejão, né? Uhum. Que era só os hortifruti de rua, não é verdade? Quitanda também, né? Nossa, eu lembro que lá na minha cidade não tinha a feira de rua, mas tinha o Sacolão Center. Ele existe até hoje. Mas era assim, era a referência, o lugar que todo mundo ia comprar. Quem não plantava ali na região, que é interior de Minas, né? Mas era o Sacolão. Era a referência. Inclusive, do outro lado da rua aqui, Suete, na hora que acabar o podcast, nós passamos lá. Tem um sacolão muito top aqui, de hortifruti. Certo. Depois acabar. Vamos levar o senhor lá. Antes de você sair, nós passamos lá pra você ver. Show. E aí, o que acontece? O sacolão de fora, os quitanda, os varejão, eram muito melhores que os donos do supermercado, porque o dono do supermercado ele tinha uma cabeça mais voltada para mercearia. E isso mesmo acontecia com os açougue. Açougue de rua era melhor que açougue de mercado. Agora os donos do supermercado estão olhando para isso e se especializando. E você tem que colocar como meta o quê? O meu hortifruti tem que estar no mesmo nível que um hortifruti especializado. No caso, o Zoba da vida. Ou esse hortifruti que nós vamos aqui, depois que nós acabar esse podcast. E o seu trabalho vem de encontro com isso. Porque quando você vai lá na loja, já foi no meu supermercado, coloca lá aquele hortifruti lindo, bem montado, fruta colocada à mão, fica parecendo um Oba. Isso. Que eu chamo de padrão Oba. Né? E uma outra loja de supermercado que faz esse trabalho muito bem é uma loja do interior de São Paulo, que é o Confiança. Para mim é o melhor hortifruti desse supermercado. Se você for lá, se eu te mostrar as fotos aqui, o trabalho dos caras é incrível. E o Edson falou uma coisa que é muito importante. O cliente, nesses setores, ele compra com os olhos. Isso. Assim como uma padaria, até mesmo o açougue, né? Você bateu o olho, a carne tá bonita, você vai querer levar aquela carne. Então, eu acredito que o seu trabalho faz total diferença nisso, porque, cara, não tem coisa mais gostosa do que você chegar, é aquilo que a gente fala do Vila Pomar, né? Você pode comprar com a venda nos olhos, porque você tem garantia que tem qualidade, que o que você tá levando para casa, de fato, vai durar, você vai servir uma boa fruta para o seu filho, para sua família. Então, isso é um diferencial incrível, assim. E o que eu vejo também hoje, que é o seguinte, eu sempre dou muito o exemplo do Confiança, que nós tivemos uma experiência de compra lá, eu fui fazer um treinamento em Sorocaba, e eu fui conhecer. Confiança é uma das redes de supermercado, tá nas top 50 que vende mais no Brasil.
E eu fui lá e sempre ouvi falar muito bem do Confiança e do Taust, né? Os dois são da mesma região. E eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer. E é uma loja 24 horas. Eu lembro que era 11 horas da noite, eu fui visitar essa loja. E o hortifruti estava impecável 11 horas da noite. Cara, e pra mim, supermercado com hortifruti bom é aquele que ele é bom da abertura ao fechamento. Exatamente. E o que eu vejo de hortifruti hoje em dia é loja de supermercado que você chega, Se você chegar num domingo, então. tudo abandonado, produto ruim na banca. Cara, e esse lance do produto ruim na banca, eu acho que é uma das maiores idiotices que tem. Porque o cliente não vai levar. Leva nada? Ele só denigre a sua imagem. É melhor Pelo não ter contrário. do que tá ruim. Exatamente. Porque às vezes você passa, por exemplo, o brócolis. Vamos dar o exemplo do brócolis. O brócolis, ele já não tem um cheiro muito legal. É. E quando ele começa a passar ali o tempo de vida, o cheiro é insuportável. Aí o cara deixa um brócolis estragado. Você passa aquilo, cheira o hortifruti inteiro. Nossa, o brócolis é E fedorento aí mesmo quando você- estraga. E aí você, às vezes, vai deixar de comprar um outro produto que até tá bom, mas porque o cheiro da sessão não tá agradável. Então, chega a ser porque burrice, né? você passa um recado de como você tá cuidando do seu produto pro cliente. Deixar o brócolis com cheiro ruim lá. Não, ele já naturalmente, ele já não tem um cheiro muito legal. Estragou, então, isso. Batata. É outra coisa Nossa, que começa Deus aqueles me livre. bolor, né? Aqueles negócios estranhos que saem. É batata, melancia, Batata. brócolis, são cheiros muito Melancia, fortes, você né? cheira? Quando estraga, misericórdia, deixa uma É. melancia estragada dentro da geladeira. pra você Melão, ver. então. Vai ser 2 meses pra sair o cheiro. Quando estraga, assim, a ponto de... Não, Como o cheiro é assim? Cara, terrível. então escutem isso. Eu sei que é desafiador devido à mão de obra. Eu sei que é. Mas tem que colocar como meta do seu hortifruti ser top da abertura ao fechamento. Se possível, se você tem condições logísticas, aumente o número de viagens de compra para estar fresco todo dia. Isso vai ser um diferencial. O Vila Pomar, que é cliente da nossa agência de marketing, ele abastece todo dia. Os hortifrutis especializados, eles são abastecidos todos os dias. E qual que é a representação, mas você lembra? Do hortifruti em É, supermercado? Não, do Vila. Do Vila cara, é superior a 30% de venda do hortifruti. Só que é a coisa impecável mais também, né? linda. Impecável. É a coisa mais linda. Depois eu te mostro vídeos E e pra fotos. você ter ideia, Edson, é curioso que eles vendem muito romã, né, na região lá. E assim, eles vendem romã fruta, eles vendem romã desgramado. pitaia, caqui amarelo. Surreal. Tanto que o kiwi amarelo, Kiwi, É kiwi, bom, hein? kiwi. a primeira vez amarelo. que a gente viu foi lá. E assim, representa um dos top 5 produtos de venda deles. Então, assim, e a gente não conhecia. Agora você imagina se esse cara não tivesse colocado. Show de bola, né? É isso aí, Ó, que lindo. Deixa eu ver se mostra. Ó. arrumação. Por quê? Tem um colaborador trabalhando em cima, né? Da arrumação do produto. E é isso aí que chama a atenção. Porque o que acontece hoje? Hoje, maioria dos supermercadistas, eles têm não investe no hortifruti. Você tá entendendo? Olha isso aqui, que lindo. Bem organizado, ó. Aí o que eu vou falar pra você? Às vezes o açougue vende lá 400 mil reais de açougue. Aí e tem 10 açougueiros trabalhando, né? 10 açougueiros trabalhando e vende 400 mil reais. Aí tem um hortifruti lá que vende 500 mil reais de hortifruti. Tem 5 colaboradores trabalhando. Agora me diga, Thiago, como que você vai organizar um hortifruti, deixar ele organizado com 5 colaboradores vendendo 500 mil? E lá no açougue que vende 400 mil tem 10. Não seria legal, então, se o hortifruti também tinha que ter no mínimo 10? Ah, mas vai me aumentar a quantia do meu funcionário, vai aumentar o valor que eu vou gastar na minha loja. Mas só que é o seguinte, é o hortifruti, açougue e padaria que traz pro resto. Isso. Não é assim? É assim. Então nós temos que ter o nosso hortifruti organizado todos os dias. Nós temos que ter uma boa abertura, eu sempre falo, uma boa abertura e um bom fechamento. O sinal de uma boa abertura de manhã é um sinal de um bom fechamento à noite. Tá? Muitas pessoas fazem um erro enorme de tirar a mercadoria da banca, guardar no freezer, porque vai estragar, passar a noite. Aí chega de manhã aquela loucura para arrumar a loja. Meu filho,
A venda acontece, ela não vai estragar do dia para a noite a mercadoria, não. Não vai estragar, não. Negativo. Se você tirar da banca e levar para a câmera fria, dá aquele choque térmico, piorou a mercadoria. Então, tem muitos erros aí. Isso não é, Às vezes uma coisa que ele tá achando que tá sendo bom, tá prejudicando tá prejudicando ele, na o tempo de verdade. vida do produto. Né? Só antes de nós continuar aqui, vamos falar dos nossos parceiros. Né? Tem aqui a FGF. Você está procurando uma contabilidade especializada em supermercado, uma empresa competente. Eu conheci a estrutura, é incrível, mais de 220 colaboradores, atende mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro, especializada em lucro real. E se você quer ter um parceiro de contabilidade que vai te fazer um planejamento tributário, onde você vai pagar menos imposto de forma legalizada e perder o medo do leão de ser abocanhado pela Receita Federal, super indicado tá aqui. E tem também nossa agência de marketing. Se você está procurando uma agência de marketing especializada em supermercado, onde nós vamos tornar a sua loja mais conhecida, vendendo a sua proposta de valor, vendendo o que você tem em margem. É uma agência de vendas, onde eu te ajudo tanto a se comunicar na sua loja, quanto a melhorar a sua loja para receber esse cliente novo que nós vamos trazer. Aqui também está o QR Code, também tem o WhatsApp aqui embaixo. Então é só chamar aí e falar com a minha equipe. Então, seu Edson, vamos lá. Para mim, o Hortifruti, para ele dar certo, ele tem alguns fatores, né? Então, tem a questão da qualidade. Qualidade vem na frente de preço. Sim. Então, você não pode chegar no Ceasa e tentar comprar sempre o mais barato. Achando que o preço é o primeiro fator de escolha na cabeça do cliente. Você concorda com isso? Mas Você encontra um dono de mercado querendo comprar o mais barato a qualquer custo? é que nem eu sempre falo. Ó, o que acontece? Você vai fazer uma promoção no seu supermercado e você vai botar o tomate o mais baratinho, mais rebinha, como diz o caso, para vender lá na promoção. Durante a semana você está com o tomate bonito na banca. Aí quando chega o dia da promoção, você traz aquele bem fraquinho para botar na promoção. Você tá certo fazendo isso aí ou tá errado? Erradíssimo. Erradíssimo. Você está expulsando o seu cliente da sua loja. Porque você faz o dia do seu hortifruti para trazer o seu cliente para a loja. Aí você bota uma mercadoria fraca na loja. Bota a mercadoria, organiza com o seu fornecedor lá. Ó, amanhã vai ser dia da promoção do meu tomate. Vai ser o mesmo tomate que eu vendo durante a semana. Vai ser o da promoção. Que aí você fideliza o seu cliente. Porque daí o cliente novo que vai lá pela promoção, ele vai achar que aquela é a qualidade que você vai entregar todo dia. Todo dia, aí pronto. Exatamente. Então, primeiro, a qualidade vem na frente do preço. E só pegando o gancho da qualidade, né? Tem a loja que a gente conheceu, que eles fazem a xepa, né? Que chama? A xepa. Nossa, você concorda com esse lance da xepa? Cara, é surreal. Tem cliente que fica esperando o negócio ficar ruim para poder comprar na xepa. É isso que a gente fala, né? Você tá Espera entendendo? passar para poder comprar. Teve uma loja que eu cheguei uma vez para dar um treinamento. Aí cheguei, tive que abrir o jogo pro dono. Porque o cliente já chegava lá, tinha aqueles pacotinhos de xepa, né, no da banca, que era o mais barato. Ele fazia a mercadoria no pacotinho, que é para vender mais barato, né? Aí o cliente chegou lá, ô, dona Maria, você não tem uma melhor que essa aqui, não? Tem sim, vou lá preparar para você um pacotinho. Ela ia lá dentro. Pegava boa. Pegar a mercadoria boa que tinha chegado lá, do mesmo nível daquela, fininha, cenoura mais fina, né? Mas a mercadoria nova, e trazia e botava para xepa para mulher. Então, muitas vezes acontece isso, sabia? A pessoa pegar a mercadoria boa e passar pela xepa. Aí o prejuízo é maior, né? O prejuízo é maior. E tem gente que faz O isso. pior é o seguinte: tem o dono de mercado que compra no Ceagesp na xepa, né? Que é esse aí que nós estamos falando. Que já começa comprando na xepa. Que ele compra lá na xepa do Ceagesp. Uhum. Conhece esses? Tem gente que compra. Que espera a hora final do Ceasa pra poder não comprar. espera a mercadoria ficar ruim na loja. Ele já Compra compra lá. a mercadoria lá, já na xepa. Então a cabeça dele é muito pequena, né? Ele tem que trazer o cliente para que o hortifruti, Thiago, o hortifruti é para trazer o cliente para a loja. Não é para expulsar ele. Se a gente começar com a xepa, nós vamos só expulsar. Daqui a pouco nós não vamos vender nós não vamos vender a picanha, nós não vamos vender a carne, a cerveja, nós não vai ter mais vender o macarrão, o azeite, não vai vender mais nada, porque o cliente não vai vir para a loja. Porque nós estamos expulsando ele, né? Trazendo a xepa. Então o cara começa ele comprando na xepa.
Aí ele chega na loja e ele monta a xepa na loja. Não acerta, não. Né? E, cara, a xepa é um negócio tão ridículo que é você aceitar que vai ter aquele público escasso comprando aquela mercadoria ruim, né? Pois é, isso é uma coisa que é errado. Eu não concordo, não. Mas você já pegou muito cara fazendo por aí? Já E aí, o que peguei. você fala? Você fala pra parar? Rapaz, você tem que fazer o seguinte: você tem que tirar essa mercadoria que se não serve para você, não serve para o seu cliente. Primeira coisa. Não serve para mim, não serve para o meu cliente. Vamos fazer processados. Se a mercadoria está boa e dá para fazer processado, se serve para mim fazer um processado, eu vou fazer um processado. Porque eu vou transformar ele numa saladinha, eu vou transformar ele num suco natural, eu vou diminuir as minhas percas do hortifruti com rentabilidade. Com rentabilidade, exatamente. E hoje você sabe, hoje é o que mais está tendo isso aí, é os processados, né? Que aumenta a rentabilidade. Então, xepa, aonde eu passo, eu prefiro, eu dou a ideia de arrancar fora. tudo fora, trabalhar só com qualidade e chegar e fazer os processados. E às vezes o processado começa a ir tão bem que já você tá pegando mercadoria totalmente boa pra fazer Só processado. boa para fazer, não adianta, só sai coisa boa ali. E aí a margem é tão boa, né? Que vale a Tanto pena. que isso é uma prática até que o nosso cliente Vila Pomar faz, que eles falam que eles já fazem uma pré-seleção da mercadoria antes de ir para a banca. Então, aquela mercadoria que não está no nível de excelência, o trabalho dele de transformada é tão grande que essa que está, assim, mediana, né? Não está ruim, mas não está no nível de excelência que eles gostariam, eles já mandam pro transformado. Isso. Isso diminui muito mais a perda deles, tanto que a gente achava que era uma perda gigantesca, né, Thiago? E a perda deles é mínima. Por quê? Porque só vai para a banca aquele produto que está num nível de excelência muito bom, e com isso ele dura mais. Sim. Entendeu? E acaba tendo menos mão de obra até, né? Porque o monitoramento acaba sendo um pouco mais espaçado. Então, é bem interessante isso, da transformação. É o que eu falo, o negócio de aproveitar para o processado, não é a gente aproveitar o que está estragado. E sim, quando você vê que a mercadoria já está começando, no lugar de você deixar para vender amanhã, ou deixar mais hoje na banca para vender e vou deixar a mercadoria nova lá atrás. Não, já traz a mercadoria, bota na banca e tira aquela da banca já automático e já vai para o processado antes dela se ficar ruim. É que na verdade já não tá ruim, ela só tá com uma má aparência Exato. devido à parte externa dela. Isso, né? assim, por exemplo, a cenoura, né? Vocês sabem muito bem que a cenoura, ela rapidinho ela fica meio escura, às vezes ela fica mesmo, Protejando, ela né? começa, é incrível, então nós temos que ter uma solução para isso aí, né? E eu não sei, às vezes é o vento, às vezes o choque térmico que saiu lá da câmera fria, E muitas das vezes você tirou aquela capinha que tá escura, ela tá em Puxa. perfeito estado, né? tá 100%, entendeu? Aí só que tem pessoas que deixam a ficar na xepa. Agora, seu Edson, eu não sei se você orienta, o outro fator do portfólio, eu falo muito isso nos meus conteúdos, é a parte da iluminação. Para mim, os melhores hortifrutis que tem iluminação amarela em cima. Acho que é bom você sempre orientar os seus clientes, que é um investimento tranquilo, de colocar aquele perfilado, iluminação amarela, porque muda totalmente a visão do produto. Muda, dá uma cor mais bonita, chama mais atenção, Aquele lance da palmeira que você coloca fica bonito também. com certeza. Traz a cara de roça, né? Isso. Então, também acho legal. Então, o hortifruti é toda uma construção de um negócio dentro de um supermercado, né? Então, eu acho que isso aí conta muito. Quanto mais, como se diz, quanto mais apresentável tiver, mais vai vender. Que hortifruti tem tudo quanto é lugar, mas nós temos que ser a diferença. Você está falando do cliente de vocês aí. Então, já é conhecido, não é? Por quê? Porque faz a diferença. A arrumação, ver as fotos, impecável, é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar jogando mercadoria. Eu ensino o trabalho certo, né? Porque o cliente tem que ficar satisfeito. Isso, Edson, e essa dificuldade de mão de obra para ter todo esse cuidado de colocar? Os donos do mercado têm relatado muita dificuldade? Tem, mas eles querem, por exemplo, eles querem contratar uma pessoa que tem experiência em hortifruti. Tem que treinar do zero, né? Rapaz, Deus me perdoa que eu falar aí, desculpa se eu vou falar uma coisa demais aqui, mas essas pessoas que acham que têm experiência são o mais difícil de trabalhar com elas, se Viciados, você né? não consegue mudar a mentalidade delas. Eu prefiro, que nem um cliente falou assim, eu não vou contratar seu trabalho agora, porque eu não tenho ninguém experiente para trabalhar no hortifruti. Eu falei assim, você não tem uma pessoa boa que vem todo dia trabalhar, que trabalha na limpeza? Você tem? Tenho. Você não tem um cara bom ali que repõe mercadoria na banca,
que não falta no trabalho? Tenho. Então, esses caras que eu quero para trabalhar aí. Se eu tenho uma mulher lá que queira trabalhar na limpeza, que queira trabalhar no processado, traz ela para lá pro processado, para a loja, porque ela vai aprender do zero e não vai ter aquele jeito lá de errado de trabalhar, né? Porque a pessoa é complicado. E é difícil. Tem gente que segura o tio, o irmão dentro do supermercado, né? Trabalha no Hortifruti. Não vou tirar ele daqui não, porque ele faz anos que trabalha comigo aqui. E ele é o cabeça dura no Hortifruti. Gente, muda ele no lugar, bota fazer outra coisa, mas menos Hortifruti. Porque é o nosso setor que traz a rentabilidade para nós, né? É o Hortifruti, padaria e açougue. Então nós temos que estar tudo bacana. Se ele não me serve, não adianta eu continuar com ele ali, né? Sim, sim, sim. Não é verdade? Sim. A pessoa tem que aprender do zero e ele aprendendo do zero, ele vai ser o nosso melhor. E hoje, como o pessoal faz para contratar seu serviço, Edson? Rapaz, é só entrar lá nas minhas redes sociais lá, né? E Eu vejo que você atua muito bem no TikTok. Chega cliente pelo TikTok? chega bastante. Mas o TikTok eu uso mais, sabe pra quê? Mais na parte das decorações, né? Mais decoração lá e nessa parte aí. E Porque você que faz seus vídeos, tudo, e depois posta? tudo. Não tem ninguém por trás das câmeras, não. Eu que faço tudo. Já tô. Tem muita coisa aí que eu tô perdendo no mercado já, por quê? Né? Porque a gente não sabe tudo, né? Eu sempre falo, eu não sei tudo. Então, o que eu aprendi sozinho, né? Então, eu sei arrumar um layout, eu sei organizar, mas essa tecnologia que tá chegando aí, nós tem que deixar para vocês aí, que são mais novos, que mexem só com marketing, que essas coisas aí importantes. E a gente precisa. Certo. Inclusive, gente, nós gravamos um curso do seu Edson lá no meu supermercado. E tá na edição, assim que ficar pronto, nós vamos disponibilizar para você que não consegue chamar ele para ir na sua loja, você puder acessar, implantar aí na sua loja, né, seu Edson? Com certeza. Foi um curso bacana, foi, como diz, o básico bem feito, Sim, né? sim. Que a pessoa pega, né? Não é aquele negócio que a pessoa fica falando, né? E não executa. A gente faz com execução, né? Então foi bem bacana, graças a Deus vai dar resultado. Com certeza. Legal. Seu Edson, eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aí no nosso podcast. Foi muito bom bater esse papo de hortifruti, né? E que você contrate o serviço aí do seu Edson aí na sua loja. Super indicado aqui por nós. Eu que agradeço de coração pelo espaço. Nunca entrei numa sala tão bacana assim, né? E eu falo pra você, tudo é novidade, né? A primeira vez. Isso que eu falo pra vocês, gente. Tudo é a primeira vez, mas nós estamos aqui conversando, batendo um papo legal, eu e o Thiago, né? A esposa. E não é bicho de sete cabeças, não. Então, eu vou contratar o Edson para poder vir aqui. Os meus colaboradores não vão aprender, não. São tudo cabeça dura. Que cabeça dura o quê, rapaz? Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. É só querer. Só querer. Ele não vai fazer a decoração. Vai fazer. Se não aprender a fazer a decoração, eu não me chamo Edson. Pode ter certeza, vai aprender. Então, onde eu passo, eu ensino tudo. E você pode ter certeza que é um investimento muito bom pro setor, que é o hortifruti. Sim, sou fã do hortifruti. O hortifruti, para mim... Gosto muito do setor de hortifruti, muito, muito legal, onde você pode se diferenciar da concorrência, dos atacarejos, né? Exatamente. Então é isso, Gabi, obrigado, mais um podcast. Eu que agradeço. Gente, e é isso, é nóis. Até mais, tchau.